Dia, estamos ao vivo com a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigado por participar da entrevista à TV 247, numa entrevista da qual fazem parte os jornalistas Leonardo Atush e Tereza Cruvinel. Queríamos começar, senadora, abordando mais uma vez o conflito entre judiciário e legislativo. Há aparentemente uma briga no Supremo, onde um ministro, Gilmar Mendes, acusa um outro, Luiz Fux, de promover uma espécie de AI-5 e fechando o Congresso. Disse, inclusive, que era o caso de se fechar o Congresso e mandar as chaves para a força-tarefa da Lava Jato. Como a senhora vê esse momento institucional no Brasil? Primeiro que a crise que nós estamos vivendo, ela já vem de algum tempo e ela só tem piorado. Nós não temos visto nenhuma movimentação, nenhum elemento que apontem para a superação da crise. E nós dizíamos lá atrás que o caminho da retirada da presidenta Dilma, sem que ela tivesse cometido qualquer crime de responsabilidade, sem que houvesse qualquer razão para fazer o impeachment, esse caminho seria o pior de todos e agravaria, longe de superar os problemas do nosso país, ele agravaria os problemas, não é? E o que nós estamos vendo é exatamente isso, quando parece que tudo vai melhorar ou pelo menos entrar nos eixos, acalmar, é o presidente Michel Temer que se envolve em crimes de responsabilidade, ou então quando parece que tudo vai acalmar, o poder judiciário que confronta o poder legislativo, ou seja, a hora que rasgaram a Constituição e tiraram uma presidenta sem que crime houvesse, criou-se um vácuo criou-se legal. um vácuo, e essa disputa não só entre poderes. Eu acho que o que a gente precisa enxergar é que há uma forte disputa dentro dos poderes hoje, gravíssima, que tem interferido diretamente no relacionamento entre eles. Então veja, esse episódio último, inclusive no Supremo, eu acho que o Supremo nós temos que prestar mais atenção. Eu acho que internamente o Supremo vive uma guerra. Acho que internamente o Supremo vive uma disputa. E por que eu digo isso? É claro que eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas não precisa. Basta que analisemos os fatos. Eu lembro quando a Força-Tarefa Lava Jato, e nós concordamos com isso porque é correto você combater a corrupção, é correto você encaminhar a investigação. O que não é correto, Tereza e Leonardo, é você dirigir as investigações, é você focar somente um lado, é você ter parcialidade. Isso que não é correto. E nós, desde o início da Lava Jato, nós criticamos e denunciamos esse aspecto. A seletividade. A seletividade da Lava Jato, não é? Desde o início. E exatamente hoje, quem critica esse aspecto da ilegalidade, das ações extremadas e à margem das leis, é exatamente aquele que, num primeiro momento, aplaudia e dava força para isso. Eu me refiro ao Gilmar Mendes. Exatamente, é ele que eu me refiro. E isso é público, isso é notório. Ou seja, na sua visão, ele tem o interesse em estancar a sangria também? Então, veja, logo no começo, quando o presidente Lula, ex-presidente Lula, foi levado coercitivamente numa ação completamente ilegal, em que foram publicizadas gravações ilegais. Veja bem a gravidade, porque publicizaram uma gravação da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula. Gravação ilegal, porque não havia mais autorização. Isso sem falar que o fato dela estar, a presidente da República, a autoridade máxima na gravação, não poderia ter sido divulgado. O que foi que o ministro Gilmar Mendes fez à época? Aplaudiu. Houve só uma censura do ministro Teori, mas que não deu em nada. Não deu em nada, e uma censura registrada no próprio processo. Puxou a orelha e disse claramente que estava errado, que foi tudo uma ação ilegal. Mas quem foi de dentro do Supremo Tribunal Federal que aplaudiu essa medida? Gilmar Mendes. Então, será que tanta coisa mudou no Brasil, que as posições dele mudou? A posição dele hoje, na sua visão, é de dar estabilidade ao governo Temer? Olha, eu sinto muito, né, em chegar a essa conclusão, posso estar errada, mas esse é um juízo que eu, pessoalmente, estou chegando. Posso até estar equivocada, mas os elementos apontam para isso. Que num primeiro momento em que você deveria... Porque se você não reprime de imediato uma ação ilegal, a tendência é que elas aconteçam em cadeia. Então, naquele primeiro momento em que deveria haver repreenda, deveria haver o estancamento das atitudes ilegais, não houve, e pelo contrário, houve aplauso por parte desse ministro que hoje critica, por exemplo, atitudes unilaterais de colegas que concedem liminar no geral contra o parlamento. Então parece, viu, Leonardo, que o que ele está fazendo é, primeiro, dando uma grande força à Lava Jato para que a Lava Jato fosse até onde o interessava. E a partir daí, acaba. Ou seja, cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel. Para o afastamento da presidente. Exatamente, cumpriu o seu papel. Porque
Tudo. Não, eu volto a repetir, eu me baseio em fatos que eu enxergo. Acho que uma pessoa não mudaria tão radicalmente assim de uma hora para outra. Essa suposta guerra dentro do Supremo, eu acho que a senhora tem razão, há indícios disso, ela teria derivado também, você acha, do excesso de protagonismo, né? Na medida em que a corte, desde o mensalão, televisão ao vivo, transmissões ao vivo das votações e o protagonismo dos ministros, a vaidade é, né, uma mola importante das emoções humanas, do comportamento humano. Teria origem aí? Acho que isso ajuda, não sei se essa é exatamente a origem, mas ajuda, porque na realidade tudo o que aconteceu do afastamento da presidenta Dilma, da substituição do poder, não foi só para tirar e trocar pessoas. Isso é algo muito mais profundo. O que estava em disputa era um projeto político de nação, um projeto político de país. E que todos nós sabemos, eu sou parlamentar desde a época de Fernando Henrique e depois quando o presidente Lula se elegeu, primeiro deputado e posteriormente com a presidenta Dilma, senadora. E nunca em nenhuma dessas 4 últimas eleições em que as forças progressistas de esquerdas venceram, nunca nós conseguimos fazer maioria parlamentar. Só que o presidente ou a presidenta, em momentos de tranquilidade econômica, sempre contaram com o apoio desses setores, mas sempre um apoio enviesado, um apoio não convicto. Por exemplo, a gente critica muito o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, porque foram pouco ousados nas transformações que deveriam ter promovido no Estado brasileiro, na democratização dos meios de comunicação, na reforma política, na reforma produtiva, exatamente, na reforma política produtiva, tributária, porque setores são extremamente privilegiados em detrimento da maioria dos pobres assalariados, que é quem banca o país, efetivamente, o poder público. Então nós temos essas críticas ao governo, mas não deixamos de reconhecer que houveram medidas importantíssimas. Eu pego um exemplo somente, a mudança no marco da exploração do petróleo, passar da concessão para a partilha. Isso é algo fenomenal, não é para A ou B, é para o Estado brasileiro, é para o nosso futuro, o futuro da educação, sobretudo. Eles votaram, mas vocês acham que eles votaram felizes da vida? Então, veja, quando o presidente Lula, no apogeu da crise, realizou um café da manhã na casa oficial do presidente do Senado Federal, para ouvir senadores e senadoras, a opinião destes, se ele deveria ou não assumir o ministério da presidenta Dilma, porque a única preocupação que ele tinha é que passassem a ideia de que ele estava querendo fugir da Lava Jato, das investigações. E não era nada disso. Mas ele pediu essa conversa com todos os senadores. Ali eu fiquei, em primeiro lugar, ouvi. E aí cheguei a uma conclusão e falei rapidamente. Eu falei, aqui nós temos um primeiro e principal problema, que esse é o problema de fato, é que nós temos uma bandeira, o presidente Lula defende uma bandeira que a maioria dos parlamentares rejeita. E nós estamos vendo. Então, essa disputa, ela é uma disputa de poder por projetos. E, nesse aspecto, eles só trocaram o governo porque eles tiveram maioria, não só dentro do parlamento, eles tiveram maioria nos meios de comunicação e uma complacência do Poder Judiciário. Mas esse projeto não estava explicitado. Quer dizer, o motivo alegado, e a senhora participou muito ativamente da comissão do impeachment, era a questão das pedaladas. Esse projeto que está em vigor hoje, quer dizer, PEC 55, reforma da Previdência, mudança do petróleo, não venceria uma eleição presidencial. Não venceriam. Ou seja, só chegaria ao poder através de um processo como o impeachment? E eles mesmos facilitam a nossa vida e a nossa narrativa, porque eles explicitaram essa narrativa a partir do momento em que algumas conversas na delação de Sérgio Machado foram divulgadas. E eu creio que as mais elucidativas são aquelas onde fala o atual líder do governo no Congresso, que logo Romero Jucá, que virou ministro, não durou 10 dias no cargo e teve que sair, agora virou líder de novo, né? Em que ele disse isso. Que era preciso fazer um Exatamente, porque havia uma polêmica entre a oposição da época, que é a direita mais conservadora e retrógrada que tem, se o caminho deveria ser o impeachment através do Congresso ou uma impugnação da chapa através do TSE. Essa era a grande polêmica. Então, para ele aglutinar a base em torno do impeachment, ele disse isso ao PSDB, olha, nenhum
candidato eleito vai poder promover as mudanças que o Brasil precisa. A chamada ponte para o futuro. A ponte para o futuro, né? Da reforma da Previdência, desse absurdo que não é. Dizer, nenhum eleito, porque ninguém vai fazer uma campanha Não vai, com esse exato, programa. não vai fazer. Inclusive, ele explicitou assim, dizendo o seguinte, olha, se num debate de televisão, um ato de campanha perguntarem, você vai tirar a aposentadoria do trabalhador? Vai fazer Quem 65, é que vai? a aposentadoria aos 65 49 anos anos de contribuição, quem é que vai dizer que sim, não é? Então eles usaram esse argumento. Esse era o objetivo e todos nós tínhamos conhecimento. Mas senador, Todos. a ditadura militar também dizia isso, que as Dizia reformas, isso, né? Dizia isso, e eu achei muito interessante porque essas tem as grandes iniciativas e as iniciativas menores, mas que todas vão no mesmo E caminho. o Getúlio, ditador, o primeiro Getúlio, também dizia isso, que as mudanças que o Brasil precisava não poderiam ser feitas Na por democracia. eleições. Não, olha aí, ó, o senador João Alberto, que nós sabemos, é do PMDB, já foi governador do estado do Maranhão, é uma pessoa extremamente conservadora, não é? Mas que num primeiro momento ele resistiu muito a entrar. Ele ia votar contra o impeachment, E no depois primeiro momento capitulou, votou né? contra, e depois capitulou, porque ele viu que não havia a menor chance, mas ele resistiu muito a isso, porque ele tem consciência que era um golpe. Num outro debate que nós tivemos agora aqui, debatendo um projeto de lei, veja bem, um projeto de lei que acaba com o imposto sindical. Não toca no patronal, só dos trabalhadores. Aí o discurso deles qual é para aprovar esse projeto? Porque é muito dinheiro na mão do sindicato para eleger, para não sei o quê, tal. Inesperadamente, o senador João Alberto pediu a palavra, olha, em 1964, e eu digo isso porque eu vi, era a mesma conversa. Tem que acabar com a república dos sindicatos. Ou seja, tem que acabar com o povo, e com qualquer mínima possibilidade de reação popular. Mas se era essa a finalidade do impeachment, e a senhora participou da deu uma entrevista e falou, tudo aquilo foi uma encenação. Não teria sido melhor denunciar a encenação, em vez de simplesmente tentar ir a todas as sessões, imaginando, porque vocês de alguma maneira legitimaram aquele julgamento. Muitas vezes você ganha uma eleição ou uma disputa em que você está envolvido, mas você não é o vencedor. Mas foi uma encenação? Deles. Como disse, não, exatamente. Como um todo. Claro que foi uma encenação. Agora, o nosso papel ali era muito óbvio. Nós sabíamos, não foi uma tarefa fácil, porque nós lutávamos contra uma grande maioria, nós falávamos, não era o que a grande maioria queria ouvir, nós fazíamos o contraditório do que a grande maioria imaginava, porque nós também não podemos tapar o sol com a peneira. E a alternativa, Só tiraram... a alternativa era não participar. E aí eles fariam Aí eles fariam sozinhos, e cadê o contraditório? Exatamente, passariam o trator, não teria contraditório nenhum. E nós ganhamos a narrativa, a mesma coisa com a PEC 55. Você liga qualquer canal de televisão, de rádio, são poucos os sites, os canais que falam a verdade. A maioria diz que não, que essa é uma medida importante para tirar o Brasil da recessão. Mentira. Essa medida vai aprofundar ainda mais o Brasil na recessão. Ela vai tirar mais empregos do que já tirou Hoje ela foi atualmente. Lá no plenário, Com cartaz, a PEC da morte. E a guerra da Previdência, senadora, a senhora que também é uma lutadora pelos direitos das mulheres, como é que a gente pode aceitar que os desiguais sejam tratados igualmente? Né, num país com tanta diferença de gênero, onde nós somos tão discriminadas ainda, como é que vamos ter a mesma regra para os homens, senadora? Então veja, Tereza, eu acho que essa PEC, por que eles correm com pressa, né? Porque eles correm porque a população não pode ter consciência do que está sendo decidido no país. Não pode cair a ficha. Não pode cair a ficha, porque se cair a ficha eles perdem. A gente Isso falou, exatamente, a gente começou a dizer e não concluiu aqui na nossa conversa. Eles prometeram 65 votos, nunca entregaram a favor da PEC 55. Foram 61 no primeiro turno e no segundo turno 53. Numa das emendas, que é aquela que preserva a política de valorização do salário mínimo, porque eles acabaram com isso. Com muito sacrifício, nós conseguimos aprovar no Brasil uma política que garante aos trabalhadores, aqueles que vivem de salário mínimo, um ganhozinho pequenininho a cada ano, para além da reposição inflacionária. Eles acabaram com a PEC 55. Eles acabaram com a vinculação dos recursos da saúde e da educação. Vocês não conseguiram aprovar essa emenda, não, né? Não, mas perdemos por 2 votos. Por 2. Então, se nós tivéssemos mais alguns dias, eles seriam os grandes derrotados. E eu vejo, a minha opinião, é que essa reforma da Previdência não terá fim positivo para quem a defende. Qual que é o impacto dessa reforma no seu estado? Porque, por exemplo, quer dizer, ela
coloca uma idade mínima para todos os brasileiros, independente das diferenças regionais. No Amazonas, muitas pessoas podem morrer antes de se aposentar ou não se aposentar? Claro, e não é uma questão que a gente tem que olhar só sobre o aspecto da longevidade, porque para eles vale só a longevidade. É óbvio que pelo nível, o brasileiro, a brasileira hoje, na média nacional, eles têm acima de 70 anos de idade a longevidade, mas em estados do Nordeste e do Norte é de 68 anos somente. Então, se exige essa idade de 65 e agregada aos 49 anos de contribuição para você receber o integral, não é? É para dizer para o trabalhador e trabalhadora não se aposente. E contra nós mulheres, olha, Tereza, eles fizeram um projeto draconiano, com muita gordura. Não é isso que eles querem. Então, qual é a tática que eles estão usando? E só utiliza essa tática... Bodes, né? Bode. Só utiliza essa tática quem não deve prestação de contas à sociedade, ou seja, quem não foi eleito. Porque se um presidente eleito toma essa iniciativa, ele está acabado. Agora, ninguém fala nada do Temer, porque o Temer não existe, não é? Então, eles fizeram com grande gordura para cortar. E depois ainda tentar dizer que nós vencemos. A diferença que eles querem acabar de mulheres em relação aos homens, que nós nos aposentamos 5 anos antes, não é acabar de vez com toda a diferença, é acabar com 2 ou 3 anos. É isso que eles querem. Então eles acabam com tudo no começo para depois dizer, olha, vocês estão ganhando coisa nenhuma. Porque além da gente ter um nível de escolaridade maior, a gente tem um protagonismo forte, 40% de toda a riqueza nacional sai de nossas mãos, a gente ganha 25%, 26% a menos nos salários, nós não ocupamos cargo de direção e ainda acumulamos a tripla, porque não são só os afazeres domésticos, são os cuidados também, para além dos afazeres. E os cuidados não só com os filhos, mas com os maridos também. Com o cuidado, com os cuidados domésticos, com a família, não é? Então, querer exigir dizendo assim, não, dividam o trabalho. Então, primeiro vamos dividir o trabalho, vamos enfrentar esse problema que é cultural no Brasil e que é político também, porque é isso que explica a nossa ausência no parlamento, e depois a gente iguala, para nós não tem problema nenhum. Mas, mas agora não, sobrecarregar não. Mas a senhora falou que a reforma será muito ruim para os parlamentares que a apoiarem, ou seja, vão perder votos nas suas Por isso que eu acho que ela não será aprovada. Ela não passa. Eles, mesmo contando com a gordura, em tirar a gordura, eles vão perder muitos pontos que eles não gostariam de perder. A senhora acha que o presidente Temer ainda será presidente quando a reforma for votada? Olha, eu vou ficar... A reforma vai ser votada lá para março, abril, né? Eu vou ficar com um colunista, viu, Tereza, que eu li um dia desse, não me lembro quem é, mas que diz o seguinte, olha, estão querendo fazer isso, isso, isso. Mas para que fazer isso agora? Se a gente não sabe nem se a gente vai ter presidente daqui a 2 meses ou economia para defender daqui a 2 meses. Então, por essas duas razões, porque a economia ela rege muito as decisões políticas, né? Por conta disso também a Dilma perdeu esse apoiamento que tinha no Congresso Nacional, por conta disso a base já começa a ficar fragilizada, a ponto de um senador importante, ex-governador de Estado, ex-presidente do Senado Federal e um conselheiro do PMDB, do próprio Michel Temer, subiu à tribuna para denunciar o complô que existe no Brasil, segundo ele, formado pelos meios de comunicação, para derrubar o presidente Temer. E ainda acusando diretamente um partido aliado, que é o PSDB, dizendo que já tem até nome, diretamente, que tem até nome. É o ex-presidente Fernando Henrique? Que o nome para substituir seria Fernando Henrique. Esse movimento existe na sua visão, esse golpe dentro do golpe? Existe, porque eles chegaram no poder junto. Então nós não podemos dizer que hoje nós temos um presidencialismo. O que nós temos hoje é um parlamentarismo. Nós temos hoje, eles transformaram o Congresso brasileiro num colégio eleitoral. Eles escolheram o presidente em cima de uma plataforma pactuada entre eles. Se essa plataforma não consegue ser cumprida, porque dentro da plataforma estava contido pelo menos o início da superação da crise. E a gente não tem visto isso. Nós não temos visto nem a estabilidade, nós temos visto a queda da economia. E os indicadores mostram que no curto prazo, 3, 4 meses, dificilmente eles avançarão na economia. Vão lançar um pacote agora. Na sua visão? Um pacote de medidas, como que se diz? Microeconômicas. Mas se não mudar a macroeconômica, não leva a lugar nenhum. Porque eles fizeram tanto compromisso com os setores da elite, principalmente setores financeiros, que eles mesmos estão se enrolando. Eu tenho lido bastante as análises econômicas. Desde que esse Ilan
Goldfan assumiu a direção do Banco Central, e quem é Ilan Goldfan? Até ontem, até o dia anterior dele assumir, ele era sócio do Itaú Unibanco, o maior banco privado do Brasil. E nós alegamos o conflito de interesses, que não podia fazer isso e tal, tal. Mas eles passam por cima de tudo, passam por cima da coerência, de tudo, e lá está o cidadão presidente. Ele já, sob a sua direção, já aconteceram 2 reuniões do Copom. Os ortodoxos, economistas ortodoxos mais conservadores, diziam que, no mínimo, cada reunião dessa do Copom deveria baixar, no mínimo, uma avaliação conservadora, meio ponto percentual nos juros. Ou seja, do início da gestão dele até agir para aumentar a taxa real de juros no Brasil, porque a inflação cai mais do que o juro. Então, enquanto eles estão exigindo e tirando tudo do trabalhador, do povo mais humilde, eles estão enchendo os bolsos e os cofres dos banqueiros. O objetivo da PEC era isso, da PEC 55, quer dizer, garantir o pagamento do serviço da dívida, de certa maneira? E o pagamento de juros? Exatamente, e uma dívida que eles aumentam quando mantém elevado a taxa de juros e a taxa real de juros, né? Então, é tipo assim, a gente está na mão de um agiota. Isso o povo entende bem. Quantas vezes o pobre coitado do assalariado não teve que, num momento ou outro, recorrer a um agiota? E o agiota, assim, ele cobra um juro tão alto que quanto mais você paga a ele, mais você deve a ele. Então é um crime. E dizer que essa PEC é uma medida para enfrentar a crise, 20 anos... Se você diminuir a receita do devedor, né? Mais tempo ele ficará pendurado no agiota. Mais tempo ficará. Por isso que a gente diz que a forma de sair da crise era você animando a economia, com que a economia se movimentasse. E eles acabaram com todo esse processo. Mas isso não aconteceu e, por exemplo, quer dizer, houve o aprofundamento da recessão, há uma percepção crescente de que o impeachment foi feito não por pedaladas, mas para estancar a sangria. Ou seja, a sociedade está começando a perceber que foi enganada, ou parte dela. E vem a reforma da Previdência. Ela vai gerar a mobilização necessária para o movimento fora Temer? Olha, o problema é que eles cumpriram muito bem o papel a que se propuseram, de criminalizar a política como um todo. Então, o que a população tem revelado é uma aversão política. Tanto que eles atiraram na esquerda, mas o tiro foi reverso, porque atingiu a eles também. Basta a gente olhar... Ricocheteou. Vamos olhar as últimas pesquisas. Se de fato a esquerda está muito baqueada, porque ela passou a ser o sinônimo de tudo que de pior aconteceu no Brasil, e isso foi muito dirigido, né? Por outro lado, isso atingiu profundamente eles. O PSDB, por exemplo, candidato que perdeu as eleições para presidente Dilma, Aécio Neves, né, senador, está desmanchando Lula, que ele não sofreu 1/1000 do que o Lula sofreu de ataques. O Lula é o primeiro colocado em todos os cenários de primeiro turno. Qual o papel do senador Aécio nessa crise, na sua visão? Ele foi um dos grandes articuladores, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que só não aconteceu antes, porque dentro do PSDB, porque também o PSDB não é o único, não é? Há interesses, conflitos de interesses entre São Paulo, Minas Gerais, não é? Mas foi ele que desde o início estava convencido desse caminho e se sagrou vitorioso. A saída política, senadora, é a campanha das diretas, né? Certamente que o seu partido, o PCdoB, está muito engajado nela juntamente com o PT, né? A senhora acha que dá para formar uma frente de esquerda em torno desse movimento? Dá para tentar repetir uma grande mobilização como em 84? Veja, eu acho que nesse momento de crise profunda, a confusão ela se instala em todos os setores, na direita, no centro, na esquerda e tudo. E a gente está vendo isso. Um segmento de parlamentares defendendo eleições gerais, o outro defendendo eleições para presidente, o outro defendendo uma Assembleia Nacional Constituinte. Qual é a sua posição? Então, eu acho que nós temos que buscar uma posição que nos unifique. Unifique a quem? Os setores progressistas do Brasil, aqueles que prezam pela democracia, pelo Estado de Direito. E aí, não tem como você defender aquilo que você acha que seria melhor. Tem que defender aquilo que é viável. E o que é o nome da crise chama-se Michel Temer. Ou a gente substitui o Michel Temer, a crise vai perdurar no Brasil. E não por uma intervenção da oposição, por eles próprios, que geram a crise, tanto econômica quanto política, não é? Então, quando a presidente Dilma
fez um contato conosco e descobriu que havia aqui, foi-lhe mostrado um projeto para antecipação das eleições, ela teve a hombridade, ela teve desprendimento. O desprendimento, ela foi grande, ela foi uma gigante, dizer, olha, eu aceito resumir o meu mandato em nome da democracia, abrir mão de parte importante do meu mandato em nome da democracia. Ali foi o outro grande erro, de não termos tido a capacidade de convencer a nação brasileira, que era a favor, mas não se mobilizou para tal, não se mobilizou. Mas você procurou fazer um pacto, um acordo nacional diante com essa renúncia, digamos, dela, essa admissão da renúncia, né? Não de renúncia, mas assim, ela não admitiu nunca renunciar unilateralmente, mas para que isso resultasse numa saída era preciso negociar para além da base governista, né? Claro. Era preciso negociar com o outro lado. Olha, em vez de golpe, né? Em vez de desestabilização, a presidente admite antecipar as eleições. Isso poderia ter dado um acordo, faltou talvez quem mediasse, né? Mas e faltou, exatamente, mas faltou, eu vejo, Tereza, um elemento fundamental, que seria a mobilização da sociedade popular, porque a população era a favor, 60% era a favor das eleições. Da Folha que passou a ser escondida. Exatamente, foi escondido no primeiro momento, e agora são 63%, só tem crescido. Mas não adianta ser só a favor, a população tem que estar mobilizada para isso. E eu acho que essas bandeiras negativas que estão tramitando no Congresso, elas podem nos ajudar muito, porque agora é aquilo que a própria imprensa não escondia. Essa medida dessa PEC 55, ela é muito abstrata, ela vai acontecer os reflexos daqui a algum tempo. A aposentadoria não. E se a gente tiver a capacidade de adiantar o debate na opinião pública, a gente vai conseguir mobilizar. Eu acho que é a saída, porque veja, nós já estamos vendo uma construção do golpe dentro do golpe. Para quê? Afastar Michel Temer, PMDB, para colocar alguém do PSDB, ou pelo menos vinculado ao PSDB, através de uma eleição indireta. O que é rejeitado por 91% dos brasileiros. Aí a gente corre um risco gravíssimo de uma interrupção ainda muito mais radical da nossa democracia. Convulsão social? Eu temo, não tenho dúvida nenhuma, eu temo convulsão social. Acho que essa medida, se o Congresso fizer isso, nós correremos grave risco de uma convulsão e o aparecimento de um salvador da pátria. Senadora, para a gente concluir, eu queria lhe perguntar, quer dizer, 2016 foi um ano muito difícil, talvez o mais difícil que a senhora já viveu no parlamento. O que a senhora espera de 2017? Gente, desde que concluíram-se as eleições de 2014, é que a gente vive nesse turbilhão. Nesse turbilhão, desde que Dilma venceu. Por quê? Porque o projeto das elites no Brasil e das elites internacionais, do grande capital, era tirar esse grupo do poder através das eleições, tal qual fizeram na Argentina. E eles trabalharam muito para isso e tinham a convicção de que venceriam as eleições. Quando sai o resultado no segundo turno, e nós vencemos no segundo turno, tal qual foi vencida do presidente Lula, na política, no debate, no enfrentamento das ideias, né? Porque o povo até dizia, poxa, de fato, tem muita corrupção e tal, mas peraí, a corrupção é de todos, e qual é o caminho que a gente quer para o Brasil? Da inclusão social ou o caminho da volta das privatizações, da retirada dos direitos, né? Da precarização das relações de trabalho? Então nós ganhamos na política. E eles nunca aceitaram isso, e disseram, ganharam, mas não vão governar. E não deixaram. E eles tinham maioria no Congresso, não deixaram a presidente fazer nada, absolutamente nada, e agora estão enrolados. Porque quando a presidente acenava para fazer uma mexida e ampliar a arrecadação, eles rejeitavam tudo. Você veja, fazer uma reforma da Previdência num país que não cobra tributo de distribuição de lucro e dividendo é o maior crime que poderia se propor à nossa gente sofrida, né? Em 2017, a senhora acredita então no reencontro do país com a democracia? Não, eu acho que janeiro não conclui 2016. Eu não sei quando 2016 será concluído. Eu quero dizer, fazendo um corte de quando eles entraram no poder, em maio de 2016. Eu acho que dezembro vem um ano novo, mas não teremos uma nova etapa, não. Nós continuaremos nessa crise. Essa nova etapa, a gente pode dizer que poderá ser inaugurada se a gente conseguir fazer eleições diretas no país. Muito obrigado, senadora, e até a próxima oportunidade. Obrigada, gente. Muito legal.